deixa eu te dizer algo, isso é muito mais do que uma pergunta, porque sempre eu gosto de perceber o que está por detrás da pergunta, porque toda pergunta, na verdade, ela vem baseada de uma crença. Então toda pergunta que você faz, ou toda dúvida que você tem, não é apenas mais uma pergunta ou uma dúvida, é uma crença estabelecida que você tem. Agora, qual que é a crença por detrás dessa pergunta? Pastor, tudo na minha vida é permissão de Deus. Mas vamos avaliar. Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, amém? Se eu permito que coisas ruins aconteçam com os meus filhos, eu sou um bom pai ou um pai ruim? Então, se eu permito que a minha casa fique aberta e pessoas entrem lá em casa e espanquem os meus filhos, maltratem os meus filhos, eu sou um bom pai ou um pai ruim? Sou um pai ruim, porque eu estou permitindo o mal na vida deles, amém ou não? Então, quando você faz esse questionamento, pastor, tudo que acontece na vida, Deus permite? Você está querendo fazer outro tipo de pergunta. Pastor, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco? Mas por detrás disso, o que você está dizendo? Deus é mau, porque se Deus fosse bom, isso não teria acontecido comigo. Agora, você sabia que o mal também é relativo? Porque às vezes o mal aparente não é mal. E hoje eu amo responder perguntas. E hoje eu estava respondendo um irmão muito precioso aqui, que todo culto ele me para fazer uma série de perguntas e questionamentos. Eu amo isso. E eu estava conversando com ele a respeito disso, né? E eu estava falando para ele, eu falei, mas calma aí. Ele estava contando uma experiência, que ele começou a fazer um jejum, e aí aconteceu coisas ruins. E eu falei, mas por que aconteceu? Isso apenas foi investida do diabo para parar você. Porque o diabo sabe qual que é o propósito, sabe que Deus tem coisas boas, e ele sempre vai tentar parar você. Mas vamos avaliar algo. Imagina José. Você acha que ser vendido como escravo, ser lançado no poço é ruim ou não? É ruim ou não? É mal ou bom? Depende. Depende da ótica, do ponto de vista. Porque se os irmãos não tivessem tido inveja de José, lançado ele no poço, vendido ele como escravo, eu te pergunto, ele teria salvado o seu povo da fome? Não teria. Então o que aconteceu com José, foi ruim ou foi bom? Depende do seu ponto de vista. Por quê? Porque às vezes nós só conseguimos enxergar o que está diante de nós. E se alguma coisa nos causa desconforto, é ruim. Mas nós não sabemos qual que é o propósito do Senhor lá na frente. Ou seja, José teve que passar pelos irmãos terem inveja dele. José teve que ter sido vendido como escravo. José teve que ter sido tido como mentiroso, lançado na prisão, para lá na prisão, Deus tirar ele e colocar ele numa posição de glória. Agora eu te pergunto, o que aconteceu com José, foi ruim ou foi bom? Foi bom. Foi bom porque isso levou ele para o propósito do Senhor. Então presta atenção, nunca acredite que Deus permite o mal na sua vida, porque até o aparente mal, na verdade, é o que vai te conduzir para o propósito do Senhor. Mas eu estou falando é o que Deus faz. Pastor, mas e o que o diabo faz? O diabo pode fazer coisas na nossa vida? Eu sei que quando as pessoas me fazem essas perguntas, elas fazem relacionado a acidente, a enfermidade, a doenças. Você precisa entender algo, Deus ele trabalha por princípios. E quem que governa a terra? É Deus? Não é Deus. Por quê? Porque quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele falou? Vocês vão orar assim, para que a vontade dos céus sejam feitas aonde? Na terra. Se você precisa orar para que a vontade que acontece nos céus aconteça na terra, é porque na terra não acontece a vontade de Deus. Porque a terra não é governada por Deus, ela é governada pelo diabo. Então, se ela é governada pelo diabo, não é Deus que governa. Então, o que acontece na terra não é aquilo que é a vontade de Deus. Agora, onde que nós vivemos? Nós vivemos no mundo caído. E nesse mundo caído eu estou sujeito a essas coisas. Então, eu posso passar
andar de carro e sofreu um acidente. Significa que foi Deus? Não, não, não. Significa que foi uma investida do diabo. Mas até contra as investidas do diabo, Deus deu autoridade à igreja para reverter as obras do inferno. Você crê nisso? Então, tome cuidado, porque você tem um Deus que é bom. Você tem um Deus que te ama. Não fique pensando que tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, porque não é. Não é. Tem o diabo que trabalha lá fora para impedir os planos de Deus na sua vida. Mas presta atenção, mesmo quando o diabo está trabalhando, tem anjos que trabalham em seu favor. Tem um Deus que guarda você de todo o levante do inferno. E por mais que o diabo possa fazer algo contra você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quantos me entendem? Mas essa não é a minha pregação, não. Isso só foi uma dúvida que me bateu, me recorreu, porque essas perguntas são recorrentes. E quando a pergunta é recorrente, demais eu preciso ensinar os irmãos, porque na verdade isso não é uma pergunta, é uma mentalidade. Uma mentalidade. Uma mentalidade que o nosso Deus não é tão bom assim, porque se Ele fosse tão bom, por que coisas ruins acontecem conosco? Então nós precisamos crer no que a palavra diz. Você é amado de Deus. Agora, você é amado de Deus, não é pela circunstância que você está vivendo. Você é amado de Deus porque Deus já provou que te ama, enviando Cristo Jesus para morrer no seu lugar. Quantos creem nisso? Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, você é amado de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo para te ensinar a você enxergar Cristo no Velho Testamento. Porque nós precisamos ler a palavra do Senhor, mas eu preciso ler a palavra do Senhor com a lupa é Cristo. Eu preciso ver Cristo em toda a palavra de Deus. Sabe, isso é um desafio. Por quê? Porque às vezes nós só enxergamos letras, mas o Senhor nesses dias vai abrir os seus olhos, para quando você ler a palavra de Deus, você vai ser edificado, transformado e alimentado pelo Senhor, amém? Feche os seus olhos nessa noite, peça ao Senhor para falar ao seu coração, fala para Ele trazer revelação, clareza. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e te pedimos, fala conosco, edifica-nos, ó Deus, nessa noite, dá-nos revelação, clareza, entendimento, para que possamos ser marcados, transformados, pela Tua palavra que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, olha o que a palavra do Senhor nos diz, porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, até Deus entregar a lei para Moisés, havia pecado no mundo, mas como não havia lei, o pecado não era levado em conta, ou seja, o homem não pode ser acusado por aquilo que não há uma lei. Então Paulo está dizendo o quê? É a lei que transforma o pecado em uma transgressão. Eu dei esse exemplo de manhã. Você percebeu que está colocando vários radares na cidade. Então tem aqui na Batalhão Mauá, colocaram, inclusive eu estava indo para lá hoje, quase que eu não vi e passei direto. Antes, quando não tinha esse radar, eu poderia passar ali a 50 por hora, sim ou não? Sim, por quê? Porque não havia uma placa limitando o sinal de velocidade. Mas a partir do momento que colocou o radar, qual que é o limite ali? 40. Se eu ultrapassar os 40 por hora, o que está acontecendo? Eu vou ser multado, sim ou não? Mas quando não havia uma placa, uma sinalização, eu seria multado? Não seria multado, porque não havia uma placa. Quando a placa é colocada, a infração ela vai ser imputada. Ou seja, quando a lei ela é colocada, aí sim o homem pode ser condenado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que até a lei, não é que não existia pecado, sim, existia pecado. Mas o pecado ele não poderia ser levado em conta, por quê? Porque não havia uma lei. O homem não poderia ser julgado, porque não havia uma lei. E eu sei que você vai falar muitas coisas, porque a palavra do Senhor diz. Então, você pode pensar aí, essa é a minha pregação de hoje, eu vou falar sobre esse assunto. Pastor, mas se não havia pecado no mundo, não é que não havia pecado no mundo, se não havia lei,
Como que aconteceu o juízo de Deus? Por exemplo, o dilúvio. Porque o dilúvio foi um juízo de Deus. Mas o Senhor acabou de falar que não havia lei, a lei veio em Moisés. Por que que Deus então, Ele mandou o juízo sobre os homens no dia de Noé? Porque isso foi muito antes da lei. Pastor, o mesmo aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu com os filhos de Judá. Hoje eu queria compartilhar sobre isso, porque nós precisamos entender que a misericórdia de Deus sempre vai ser maior do que o seu juízo. Agora, há uma explicação, eu creio, da parte de Deus, por que que Deus mandou o dilúvio na era de Moisés. E a explicação, eu acredito, que começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a palavra do Senhor diz, isso aqui é Deus falando para o diabo, Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o que Deus estava falando aqui para a serpente e para o diabo? Deus estava falando o seguinte: olha, da semente da mulher virá aquele que vai destruir a serpente. Da semente da mulher virá aquele que vai destruir e vai pisar na sua cabeça com um calcanhar. Então, desde quando o Senhor lançou essa profecia, e essa profecia que é a primeira profecia a respeito da vinda de Cristo, o diabo sabia que o Senhor então já tinha um plano. E aí você vai perceber, a partir então desse momento, o diabo tenta fazer de tudo para impedir a vinda do Messias. Você vai perceber o diabo sempre tentando destruir a linhagem do Messias na Bíblia. Sempre ele perseguindo e tentando destruir. Por quê? Eu imagino que o diabo, ele pensou o seguinte: Deus então falou que o Messias virá para destruir, para me destruir. Então eu preciso fazer um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. O diabo não imaginava que iria demorar tanto. O diabo, ele não pensava que esse plano de Cristo descer do céu, se tornar homem, iria passar por milhares de anos. E aí eu imagino que ele falou: vai ser com os filhos de Eva. E aí o que acontece? Belo dia, eles vão oferecer um sacrifício para Deus. Abel oferece, Deus recebe o sacrifício. O que o diabo faz? O diabo coloca inveja no coração de Caim, porque com certeza ele achou que seria deles o Messias. E aí você sabe da história, Caim então vai e destrói Abel, mata Abel. O que é na verdade isso? É apenas o diabo querendo impedir os planos de Deus de acontecer. É apenas o diabo querendo impedir o Messias de chegar até a terra. Impedindo o Messias de chegar até a terra. E aí é tão interessante, por quê? Porque o diabo, ele não para por aí. E ele começa a agir nos dias de Noé. Ele começa a se misturar entre a humanidade nos dias de Noé. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Fala assim, filhos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Aí o texto continua: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então esses filhos de Deus aqui têm algumas interpretações entre os estudiosos, entre os teólogos bíblicos. Então, muitas pessoas, e a primeira interpretação, que é na verdade a mais tradicional, é que os filhos de Deus são os homens que estão descritos lá no livro de Gênesis capítulo 5. Mas é tão interessante, eu acredito que essa interpretação ela é falha, porque se você for observar no Velho Testamento, apenas Adão é chamado de filho de Deus. Então esses filhos de Deus aqui, eu não creio que estão se referindo aos homens de Gênesis capítulo 5. Eu creio na segunda interpretação, como muitos também acreditam, e a Bíblia nos dá base para isso. É que os filhos de Deus, na verdade, eram anjos caídos. Anjos caídos, não eram homens naturais. Foram homens, anjos caídos, que decidiram
e começaram a coabitar com as mulheres da terra. E é tão interessante porque se você for ler o texto, lá no Gênesis capítulo 6, 2 versículos adiante, versículo 4, olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Ou seja, eu acredito na segunda interpretação, porque é o que a Bíblia nos dá base, que esses filhos de Deus eram anjos caídos, e a partir do momento que eles se relacionaram com as filhas dos homens, segundo a Bíblia diz, começaram a nascer gigantes. E na verdade o original aqui, você vai perceber na Bíblia, você já ouviu isso, é os nefilins. Os nefilins são gigantes, são criaturas que são uma mistura entre homens e anjos caídos, que eram demônios. Aí nasceram os gigantes. E é tão interessante porque essa na tradução original é nefilins. E é tão interessante porque nefilim significa o quê? Cair, caídos, perdidos e aqueles que produz perdição. Ou seja, até o significado de nefilins tem tudo relacionado com uma ação demoníaca. Então não tenho dúvida do que a Bíblia está dizendo aqui, que nos dias de Noé, o diabo ele vem com outro plano. Ele vem com o plano de se misturar entre a raça humana. Por quê? Porque na verdade ele sabia, a profecia diria o seguinte: o Messias ele virá da semente da mulher. Não pode ser uma semente misturada. Não pode ser uma raça que foi misturada entre demônios, entre anjos e seres humanos. Ou seja, pelo fato de serem gigantes, nós podemos perceber que houve uma mutação genética. A raça humana se tornou algo misturado. E eu creio que foi por causa disso que o dilúvio aconteceu. Eu creio que foi por causa disso que Deus teve que recomeçar com Noé. Recomeçar com Noé. Ah, pastor, mas eu não acredito que anjos podem habitar em corpos humanos. Eu não acredito que anjos podem se parecer com pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, receberam quem? Anjos. Você acha que esse anjo foi recebido como que ele estava? Ele estava batendo as asinhas, chegou pelo telhado? Não, chegou como seres humanos. O que Paulo está dizendo? Olha, você precisa ser hospitaleiro, porque às vezes você vai receber pessoas que nem vão ser pessoas, são anjos que você está recebendo. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Então essa história, que pastor, anjos não podem se parecer com pessoas. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que alguns receberam anjos, achando que eram pessoas. Achando que eram pessoas. E é tão interessante porque Judas também fala sobre isso, que os anjos caídos, eles não respeitaram o limite do seu próprio corpo. E eles passaram a possuir mulheres. Olha o que diz lá em Judas capítulo 1, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles deixaram a casa dele, o seu corpo. E aí a Bíblia diz, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, não posta para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, Judas está falando aqui que os anjos não guardaram o seu estado original, e eles passaram então a se relacionar com mulheres, a possuir as mulheres. Foi o que aconteceu na época de Noé. Na época de Noé. Agora sabe o que é interessante? Projetas para mim, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Íntegro aqui é muito mais do que ser uma pessoa reta.
Íntegro aqui no original, no hebraico, é tamim. E esse tamim significa muito mais do que ser alguém correto, alguém certo. Não, tamim no original significa fisicamente inteiro, sem nenhuma contaminação. Ou seja, o que tamim significa? Noé era alguém genuinamente humano. Ele não havia sido corrompido. Ele não havia tido mistura. Qual mistura? Das mulheres com os anjos caídos, que produziram outra raça genética diferente. Outra raça genética. E a profecia fala o quê? Que o Messias deveria vir da semente da mulher. A condição era essa. Então presta atenção. Por que Deus então tem que destruir a terra? Essa também é uma indagação que é muito bem feita. Pastor, por que Deus destruiu a terra? Porque a raça humana se tornou contaminada por demônios. Eu sei que na cabeça de muitos, não, pastor, o que fez o dilúvio vir foi o pecado da humanidade. Deixa eu te perguntar, você acha que hoje tem mais pecado ou menos pecado? Muito mais. Você acha que hoje os homens são mais perversos ou menos perversos? Muito mais perversos. Muito mais perversos. Na verdade, o diabo aqui estava querendo impedir algo. Estava querendo impedir o Messias de vir. Estava querendo impedir o Messias de vir. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, a Bíblia fala que a terra estava cheia de violência. Estava cheia de violência. Ou seja, as condições estavam muito ruins. Muito ruim. Isso é uma crença minha, tá? Você não precisa crer nela porque a Bíblia não fala. Mas por que eu creio nela? Porque foram os únicos que foram salvos. Eu acredito que os únicos que não foram contaminados era Noé e a sua casa. Essa é uma crença minha, você pode descartar. Porque é uma opinião, a Bíblia não diz. Mas eu acredito que era porque foram os únicos que foram salvos. Foram salvos. Foi os únicos que entraram na arca. Na arca. Então presta atenção, o dilúvio foi muito mais um meio de salvação do que um meio de juízo. Eu não acredito que o dilúvio foi um juízo de Deus. Não, eu acredito que o dilúvio foi uma salvação de Deus, para que a semente pudesse ser gerada através da mulher. Através da mulher. E nós vamos perceber isso em tantas partes da palavra de Deus. Você vai perceber Deus trazendo juízo, mas esse juízo na verdade é uma salvação. Por quê? Porque Deus precisava preservar a mulher. Deus precisava preservar a natureza. Então o diabo sabe. Então se você for olhar e estudar o Velho Testamento, você vai perceber, o diabo sabia que a tribo de Rúben, de Simeão, de Levi, tinha sido rejeitada. E a linhagem do Messias viria através de Judá. E aí é tão interessante, depois você pode ler, está lá em Gênesis capítulo 38, se eu não me engano. Judá começa a fazer algo que é ruim perante os olhos de Deus, porque estava impedindo a descendência de avançar, de crescer. A Bíblia diz que Judá, ele tinha relações e jogava o sêmen na terra. E muitas pessoas não entendem por que Deus derramou juízo sobre isso. É porque ele estava resistindo à descendência. Ele estava querendo impedir a descendência de crescer. Ele estava querendo impedir a descendência. Estava sendo influenciado pelo diabo de tentar resistir o Messias. O que Deus faz? Deus vem com um juízo. Mas na verdade não é um juízo, é uma salvação. Salvação de quem? Salvação de resguardar a promessa do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí nós vamos perceber então que Deus dá uma direção para Noé. E aqui agora eu quero mostrar para você Cristo no Velho Testamento. Deus dá uma direção para Noé, você sabe a direção? Deus fala para Noé construir uma arca, para que ele e a sua família fossem salvos, para que ele e a sua família fossem preservados. Agora, a arca na Bíblia aponta para quem? A arca aponta para Cristo. A arca aponta para Cristo. Então, Noé e a sua família estar na arca, eles estavam salvos, sim ou não? Sim. Eles estavam sendo salvos do que estava acontecendo lá de fora. Eles não iriam perecer na condenação, eles não iriam perecer no dilúvio. Por quê? Porque eles estavam dentro da arca. O mesmo acontece com você hoje. Por que você não vai sofrer juízo de Deus? Estava tendo um juízo de Deus lá de fora, sim ou não? Estava, a água estava sendo derramada, o dilúvio estava acontecendo, pessoas estavam morrendo, mas o que estava acontecendo com Noé e a sua família? Eles estavam guardados,
eles estavam protegidos. Mas deixa eu te dizer algo, eles estavam protegidos por quê? Porque eles estavam dentro da arca. Dentro da arca. Da mesma maneira acontece comigo e com você hoje. Por que você vai ser salvo do juízo? Por que sobre você não vai vir mais condenação? Por que sobre você, lá fora está chovendo, lá fora está acontecendo um dilúvio, mas o que está acontecendo com você? Você está na arca, você foi colocado em Cristo, Cristo é a arca. Então a arca na verdade aqui aponta para Cristo. A arca salvou Noé e a sua casa. Você é salvo porque você está em Cristo Jesus. Você é salvo porque você foi colocado em Cristo Jesus. Então presta atenção nisso. Estando eu e você em Cristo, nós somos salvos da ira. Estando eu e você em Cristo, nós somos salvos do juízo. Muitas pessoas também têm outro questionamento a respeito de perca e de salvação. Pastor, mas como assim? Se alguém peca, ele não vai para o inferno? Eu vou te dar o exemplo da arca aqui. Noé estava onde quando estava acontecendo o dilúvio? Dentro ou fora da arca? Dentro. Então presta atenção aqui. Vamos supor que Noé foi lá pegar um negócio rápido, tropeçou e caiu. Ele vai cair aonde? Dentro ou fora da arca? Dentro. Ele vai cair no dilúvio? Não, não vai. Ele vai afogar, vai morrer? Não, não vai. Por quê? Porque ele está dentro da arca. Aonde que você está? Você está na arca também. A arca é uma pessoa, é Cristo Jesus. Quando você cai para fora de Cristo? Não, presta atenção, eu sei que isso assusta muita gente, né? Mas até quando você peca, você não sai de Cristo para pecar, você peca em Cristo. Até quando você, eu sei que falar de pecado assusta os crentes, mas presta atenção, nós somos falhos, e com muito amor eu falo isso, eu não estou levando ninguém aqui a viver uma vida libertina não, mas eu estou te falando da realidade, você vai falhar, mas quando você falhar, você não vai falhar, não é fora da arca não, você vai falhar dentro da arca, e você é salvo, não é porque você não cai, eu creio que Noé caiu várias vezes nesse tempo, porque foram 150 dias dentro da arca, com certeza ele tropeçou, com certeza sua família tropeçou, mas isso não levou ele a sofrer o juízo, porque ele estava dentro da arca. O mesmo acontece com você, quando você falhar, não acha que tudo está perdido não, porque você está em Cristo Jesus, você foi colocado em uma posição, você está em Cristo. Agora, é interessante que Deus dá orientações para Noé. Deus fala a maneira como ele iria fazer a arca. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipestres. Nelas farás compartimento. E a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Então aqui Deus dá uma direção, você vai fazer a arca, vai ter compartimento, mas você vai fazer um negócio, você vai calafetar, mas você vai calafetar não é com qualquer material, vai ter que ser com betume, você vai fazer isso pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Calafetar é você tampar todos os buracos, calafetar é você tirar todas as brechas ali, toda a fresta entre as madeiras, toda abertura que tinha, que pudesse entrar água, Deus falou, você vai calafetar, você vai tampar isso, mas você não vai tampar com qualquer coisa, você vai tampar com betume. Agora presta atenção, nada na Bíblia está por acaso. Então a palavra em hebraico para calafetar é capar, ou cafar, que significa o quê? Significa cobrir, significa purificar, significa fazer a expiação. E é tão interessante porque se você vai lá para Levítico, onde fala dos sacrifícios, você vai encontrar essa mesma palavra no original, quando os sacrifícios eram feitos, que é a palavra cafar. Ou seja, por quê? Porque quando o sacrifício era feito, o sangue era aceito, aí acontecia o cafar, ou seja, a pessoa era purificada, os pecados eram cobertos, eram feita a expiação é onde eles tinham paz com Deus. Então, calafetar aqui, é o que? É purificar. Você foi calafetado. Você foi calafetado. Eu sei que crente tem muito medo de brecha.
Então acontece algo ruim na sua vida, você bateu o carro, você vai conversar com o irmãozinho fala o quê? Olha a brecha. Será que isso não aconteceu? Não é porque tem brecha na sua vida? Mas deixa eu te dizer algo, você foi colocado numa arca, e essa arca ela foi calafetada, não tem mais brecha na sua vida. Não é que você não erra, presta atenção aqui, o calafete serve para quê? Tem o buraco lá, tem a fissura lá, está mostrando, a tábua não encaixou direito ali, ficou uma abertura. Não é que não tem, tem a falha, não está 100% vedado, mas quando você põe o calafete, aquela abertura, aquela brecha, ela é tampada. Isso aconteceu comigo e com você, nós fomos calafetados. Calafetado. Mas você foi calafetado com o quê? A arca foi calafetada com o quê? Com betume. Com betume. A arca foi calafetada com o betume por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Betume no original significa kofer, ou koper, que em hebraico significa o preço do resgate. O preço foi pago. Agora deixa eu te perguntar, quando Cristo morreu na cruz, qual que foi o preço que Ele pagou? Foi o seu sangue. Então você foi alguém que foi calafetado, purificado, coberto, foi feita a expiação, você está em paz com Deus. Mas por que você está em paz com Deus? Porque o preço foi pago. O betume foi passado, mas o que é o betume? Foi o sangue de Jesus que foi derramado na sua vida. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na sua vida. Então eu e você, nós somos calafetados, nós fomos purificados, a nossa falha foi coberta, foi feita a expiação. Hoje nós temos paz com Deus. Pastor, mas por que eu tenho paz com Deus? Porque o betume foi passado, o preço foi derramado, o sangue foi coberto, você é coberto pelo sangue do Senhor. Isso é estar na arca. Agora presta atenção, será que agora tem brecha na sua vida? Sim, tem. A arca, ela tinha brecha. Mas o que aconteceu? Quando o betume foi passado, quando ela foi calafetada, água podia entrar dentro dela? Podia não. Não podia. Então presta atenção, na sua vida tem falha, sim ou não? Sim. Sim. Pastor, mas se tem falha, então Deus está vendo a minha falha. Não, não está. É isso que muita gente não entende. Projeta para mim Romanos 8:12. Olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos não, Hebreus, desculpa. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados. O que Deus vai fazer com o seu pecado? Jamais me lembrarei. Mas por que Deus não se lembra? É porque você foi embetumado com o sangue do Cordeiro. As suas falhas foram cobertas pelo sangue de Cristo. Hoje Deus não pode ver a sua falha, não é porque Ele não quer, não é porque deu uma santa amnésia em Deus, não, é porque sobre a sua vida, você foi coberto pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue, mas presta atenção, quando o diabo olha para você, ele vê o sangue também. Ele vê o sangue que foi derramado, e por causa disso você pode viver em paz. Então muitas pessoas têm esse receio: pastor, coisa ruim vai acontecer na minha vida porque tem brecha. Não, até tem brecha, mas a sua brecha foi tapada pelo sangue, você foi coberto pelo sangue. O diabo não pode ter mais legalidade para agir na sua vida, porque as brechas, as festas foram tampadas com betume, que foi o preço do resgate. E quando acontece isso, o que tem? Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Hoje você está em Cristo, por quê? Porque o preço do resgate foi pago, nós fomos purificados dos nossos pecados. Por quê? Porque o sangue foi derramado. Porque o sangue foi derramado. Então estar na arca aqui é estar em Cristo. Noé estava na arca, e porque ele estava na arca, ele foi salvo do juízo, foi salvo da condenação. O mesmo acontece comigo e com você. Nós somos salvos da ira, nós somos salvos do juízo. Não é porque você é bom, não é porque você não erra, é porque você está em Cristo. Você acha que os filhos de Noé não brigavam dentro da arca?
Quem tem filho sabe. Você acha que os filhos de Noé não davam umas porradas um no outro ali de vez em quando? Você acha que Noé com a sua mulher não tinha um ranca-rabo de vez em quando? Claro! Mas eles foram jogados para fora da arca por causa disso? Por que você acha que quando você pega, Deus vai te jogar para fora da arca? Por que quando você falha, você acha agora que Deus vai jogar você no dilúvio agora? Não, você está aí na arca. Você foi colocado em Cristo Jesus. Isso te traz paz. Isso te traz paz. É por causa disso que nós temos paz com Deus. É por causa disso. As águas de fora, que eram as águas do juízo, elas não poderiam entrar dentro da arca, porque ela foi calafetada, embetumada. O mesmo acontece com você. Você não pode receber juízo de Deus mais. Agora presta atenção, não é só hoje não, é por toda eternidade. Se você não pode receber juízo de Deus, você vai para o inferno? Se você não pode receber o juízo de Deus, será que você vai perder a salvação? Não, você foi colocado em Cristo. Você foi colocado em Cristo. Isso é irreversível. Irreversível. Você é salvo, e uma vez que isso aconteceu, isso não pode ser revertido. Você não pode perder. Eu sei, né? Nós começamos já a falar do reino e da volta no cursão? Não, mas vai ter muitas perguntas. E uma delas vai ser a respeito da salvação. Pastor, e se alguém desviar? Vai perder? Vai ser? Irmão, para de querer julgar os outros. Eu não sei dos outros, eu sei de mim. Eu sou salvo, pronto, acabou. O que acontece com o outro, eu não quero saber. Ele cuida dele. Mas eu sei que a minha salvação não sou eu que garanto, é o sangue que foi derramado pela minha vida. Pela minha vida. Você precisa ter paz. Presta atenção, essa é a primeira paz que você precisa ter. Você vai para o céu. Agora você não vai para o céu não é porque você é bom. Você vai para o céu porque você se tornou filho. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O céu não é um lugar para gente bonzinha. O céu é o lugar para os filhos. Só vai entrar no céu quem for filho. Só é ter a natureza do Pai, ponto final. Isso é salvação. Salvação é para os filhos, salvação não são para os perfeitos. Eu sei que isso choca, né? Eu vou começar no segundo semestre, provavelmente eu vou gastar uns 3 meses falando sobre o reino e a volta de Jesus. Porque isso choca, porque você acha que agora isso é liberdade. Não, mas o céu é para os filhos. O céu é para aqueles que têm a natureza divina dentro deles. Você tem a natureza divina dentro de si. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Você se tornou filho quando você creu em Cristo. Isso te traz paz. Isso você precisa ter paz. Se você não consegue ter paz nem para isso, você não vai ter paz para ser abençoado. Você não vai ter paz para reinar em vida. Você não vai ter paz para viver o propósito do Senhor. Essa é a primeira condição para que você possa reinar em vida e viver o que Deus tem para você, é ter certeza do seu lugar. Você foi enxertado na família de Deus. Você foi enxertado na videira, e a videira é Cristo Jesus. Quantos foram enxertados? Diga amém. Mas aí lá no livro de Gênesis, capítulo 8, Jesus amado o tempo. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Parece que o tempo de manhã demora mais. Ou eu não sei se eu acrescento mais coisa na palavra da noite. Alguma coisa acontece. Gênesis 8, versículo 4 diz: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. É tão interessante porque aqui a palavra do Senhor conta um detalhe. Talvez você nunca parou para pensar nesse detalhe. Talvez você falou, não, eu nem sabia que tinha escrito isso aqui na Bíblia. No dia 17 do 7º mês. Por que Deus está falando isso? Eu volto a dizer, nada na Bíblia é por acaso. Não existe detalhe insignificante na palavra de Deus. Deus menciona o dia, Deus menciona o mês. Por quê? Deus fala, olha, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou na montanha Ararat. É tão interessante porque se você for estudar a palavra, esse é exatamente o mesmo dia que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Exatamente o mesmo dia.
A arca pousou no dia 17 do 7º mês. Esse é exatamente o dia que o Senhor ressuscita. Se você for olhar, os judeus celebram a Páscoa no dia 14. Ou seja, mas dia 14 é onde celebra a Páscoa, é o dia da morte. 3 dias depois, o que acontece com Cristo? Ele ressuscita. Ele ressuscita. Então o Senhor morreu na Páscoa no dia 14, mas no dia 17 ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é tão interessante porque esse mesmo dia, esse mesmo mês, celebravam a festa das primícias, dos primeiros frutos. Por quê? Nada é por acaso. Porque Cristo foi apenas o primeiro que ressuscitou. Ele é apenas o primeiro. Se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele também. Se Jesus não voltar antes e nós morrermos, nós vamos ressuscitar com Ele, porque Ele ressuscitou, e aonde Ele está, nós estaremos também. Nós estaremos também. Agora, é tão interessante porque que a Bíblia fala que a arca ficou no Monte Ararat. Arar, na Bíblia, em hebraico, significa maldição. Maldição, lugar da maldição, maldição. Mas Ararat significa maldição revertida. Então presta atenção. Cristo morreu. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, você não poderia ser abençoado. Se Cristo só tivesse morrido, nós não teríamos estar vivendo com uma vida ressurreta. Nós continuávamos sofrendo as maldições desse mundo. Mas porque Cristo ressuscitou, nós não somos mais malditos, nós somos abençoados. Abençoado, ou seja, a maldição foi removida, ou a maldição foi revertida. Hoje você está num lugar de favor, porque Cristo não está morto, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você pode ser abençoado. Porque Ele ressuscitou, você não está debaixo de maldição mais. Porque Ele ressuscitou, agora você pode desfrutar de uma vida abundante. É tão interessante, porque existem muitas pessoas que têm medo de maldição. Ah, pastor, mas será que não tem uma maldição hereditária na minha vida? Eu tenho um vídeo para fazer a respeito disso. Porque nós olhamos muito para o nosso passado. Maldição é algo passado. Maldição é algo que fizeram, ou você fez, ou seus antepassados fizeram, e aí a maldição chegou sobre você, sim ou não? Mas o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Se alguém está em Cristo, é nova. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secavam as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado na superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e recolheu consigo a arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca, à tarde, e ela voltou. Porque corvo se alimenta de carniça. Com certeza ele ficou banqueteando lá os corpos que estavam boiando. Noé então solta uma pomba, a pomba vai e volta porque não acha lugar. E a Bíblia fala que 7 dias depois, à tarde, já escurecendo, ele solta a pomba de novo. Ela vai, mas ela volta com um ramo de oliveira. Com um ramo de oliveira.
Ou seja, a primeira vez, a pomba não achou onde pousar. A pomba não encontrou lugar, porque ainda havia muita água. Havia muita água. Havia ainda muito juízo, muita condenação. Agora presta atenção, por que está na Bíblia isso? Você sabe, a pomba representa quem? O Espírito Santo. Por que a pomba foi e voltou? Porque ainda havia juízo sobre a terra. Porque ainda havia condenação sobre a terra. Deixa eu te dizer algo. Quando você vive uma vida debaixo de condenação, de acusação, o Espírito Santo não tem liberdade na sua vida. Ele não vai fluir na sua vida, porque o Espírito Santo não age aonde tem condenação. Ele volta. Não é que ele sai de você não, mas ele não manifesta. Você não é cheio do Espírito. Por quê? Porque ainda eu tenho uma vida cheia de acusação, cheia de condenação. Foi isso que aconteceu aqui. A pomba foi e voltou, por quê? Porque ela não encontrou lugar para ficar. Porque ainda o juízo das águas estavam lá. Ainda estava acontecendo o juízo, o dilúvio estava acontecendo. Então ela volta. Ela volta. É tão interessante porque nós percebemos isso durante o Velho Testamento inteiro. A pomba representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não ficava na vida das pessoas no Velho Testamento. Deus queria fazer algo, o Espírito Santo vinha sobre o profeta. O profeta era usado, o Espírito Santo se retirava. Ele vinha sobre o sacerdote, vinha sobre o rei e depois voltava. Por quê? Porque eles estavam cheios de condenação. Mas aí acontece algo. O Messias vem, o Messias nasce. Você sabe da história, projeta para mim Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizando Jesus, saiu logo da água. Eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como? Uma pomba. Aqui ele desce e não vai embora mais. Presta atenção nisso. Eu sei que na cabeça de muitos, eu já ouvi isso demais. Pastor, quando o Espírito Santo mostra o meu pecado, aí eu me arrependo. Onde que o Espírito Santo vai mostrar o seu pecado? Eu sei que nós já ouvimos isso, e há muitos anos atrás eu até já preguei isso também. Você acha que o Espírito Santo está mostrando o seu pecado? Nós acabamos de ler que Deus apagou, Deus se esqueceu do seu pecado. Agora você acha que o Espírito Santo vai te lembrar dele? O que você acha que o Espírito Santo está te lembrando? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, seus pecados já foram perdoados, você é nova criatura, as coisas velhas e antigas passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida, tem favor sobre você, você é a justiça de Deus. Por que hoje você pode fluir no Espírito Santo? Por que você pode viver uma vida do Espírito, cheia do Espírito Santo? Porque você não vive mais debaixo de condenação. Quando você vive debaixo de condenação, acusação, o Espírito de Deus não vai ter liberdade na sua vida. Na primeira vez a pomba não achou lugar para pousar e voltou. Havia corpos. Agora, é tão interessante porque no Velho Testamento inteiro, o Espírito Santo não encontrou lugar para ficar. Mas quando Jesus vem, ele encontrou um lugar. Ele entrou em Cristo. E ele é o próprio Deus. E você está em quem? Você está em Cristo. E porque você está em Cristo, aonde que está o Espírito Santo hoje? Ele habita em você. Ele habita em você. Ele não habita em você porque você é perfeito. Ele não habita em você porque você é bom. Ele habita em você porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo. Porque você foi colocado em Cristo. O Espírito Santo achou um lugar perfeito para ficar. Cristo. E nós estamos em Cristo, porque hoje você pode ser cheio do Espírito, hoje você pode fluir no Espírito, porque você está no lugar adequado, em Cristo Jesus. Quantos querem nisso? Fica de pé onde você está, já estou encerrando. E aí é tão interessante, porque você sabe da história. A Bíblia fala que Noé soltou a pomba à tarde. Eu fico imaginando, irmãos, à tarde assim, talvez já estava escurecendo. E ele olhava, só via escuridão. Só via escuridão e aparente morte, destruição.
E de repente a pomba volta com um ramo da oliveira no bico. Ramo da oliveira significa paz. Paz. Por que Deus deu esse sinal? Deus trouxe o ramo de oliveira para que Noé pudesse saber: tem paz com você. E Deus faz uma promessa. Você sabe da história. Deus vira e fala: olha, eu não vou mais trazer dilúvio sobre a terra. Mas para que o homem possa ter certeza disso, eu vou dar um sinal para ele. Eu vou colocar um arco-íris sobre a terra. Porque vai ter dias nublados. Vai ter dias onde vai chover. E qual que é a segurança que o homem vai ter? Que eu não vou destruir a terra com dilúvio mais. Eles vão olhar para o céu e vão ver o arco-íris. Eu fico imaginando que toda vez que começava a chover, talvez Noé ficava preocupado: será que virá dilúvio novamente? Mas de repente ele olhava para o céu e ele via um belo arco-íris. E ele lembrava da promessa do Senhor. Da promessa do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Aquela pomba trazendo o ramo da oliveira é muito mais que um ramo. Era uma mensagem para que Noé pudesse saber: não tem mais conflito, não tem mais condenação, não há mais condenação, não há mais separação mais, Moisés não, Noé. Não há mais problema. Não há mais problema. Foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo, quando levantou das águas após ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele. E de repente, eu acredito que não foi uma voz só que Cristo ouviu. Eu acredito que todos ouviram essa voz. Deus fala para ele: você é o meu filho amado. Na verdade, Deus estava falando muito mais que isso. Deus está falando algo para nós. Cristo, o meu filho que eu enviei, ele é o renovo da oliveira. Ele é a paz que eu enviei para que você possa ter a certeza: eu estou em paz com você. Eu estou em paz com você. Sabe, às vezes você olha à sua volta, você vê problemas. Às vezes você olha em sua volta, você olha na sua família, você olha no seu trabalho, você vê dificuldades, você vê caos, você vê problemas, você vê condenação, você vê maldição, você vê tanta coisa. Mas eu quero desafiar você: toda vez que você enxergar um problema, uma dificuldade, creia, você está em Cristo. E da mesma maneira que Cristo é amado pelo Pai, você também é. Da mesma maneira que Deus ama a Cristo, Ele ama você. Toda maldição foi revertida na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Noé precisou crer na mensagem que Deus enviou: uma pomba com um ramo de oliveira no bico. As pessoas depois do dilúvio poderiam ficar com medo do juízo. Cada vez, às vezes que dava 3 horas da tarde, que apareciam aquelas nuvens densas do céu, provavelmente o povo ficava com medo, o povo ficava preocupado. Deixa eu te dizer algo, é assim que muitos crentes vivem. Eles têm medo de Deus, eles ainda estão com medo do juízo, eles ainda estão com medo da ira. Ah, pastor, eu estou de pé hoje, mas quem sabe amanhã, se eu não cair, e aí a hora que eu cair, Deus vai pesar a mão sobre a minha vida. Deixa eu te dizer algo. Nos dias de Noé, Deus fez uma garantia. Deus colocou um dilúvio, para que eles pudessem ter certeza: eu não vou mais derramar juízo, eu não vou mais trazer água para inundar a terra. Para tirar o medo do povo, Deus colocou um arco-íris no céu. E o arco-íris no céu apenas estava falando: olha, não tema, as águas da morte não virão novamente, a maldição foi revertida. Como garantia, Deus fez com eles uma aliança. Uma aliança. Ele colocou um arco-íris. Agora deixa eu te dizer algo. Nós somos o povo dessa aliança. Deus não colocou apenas um arco-íris no céu para mostrar para você que Ele tem uma aliança com você. Ele colocou o Filho dele numa cruz, para mostrar que você é abençoado,
que sobre a sua vida mais não vai vir maldição. Pelo contrário, você vai ser abençoado em tudo aquilo que você fizer. Por isso, não fica procurando o arco-íris, ainda que é bom. Quando você lembrar do arco-íris, não fica achando que o arco-íris é um sinal do dilúvio. Não, não. Arco-íris é um sinal da aliança. Essa aliança é para com a sua casa. Essa aliança é para com os seus pais. Essa aliança é para com a sua família. Porque, presta atenção, Deus não chama você sozinho. Deus chama você e a sua casa. Noé, isso é uma palavra de Deus para alguns aqui, eu sinto falar isso da parte de Deus. Deus não chamou só Noé para entrar na arca. Entrou Noé e a sua casa. Talvez a sua crise hoje é porque você acha que só você está na arca. Sua família não está na arca. Mas a aliança não é só para você. A aliança é para você e a sua casa. O que a palavra do Senhor diz? Crê no Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Será salvo tu e a tua casa. Não sei como. Talvez para você está muito distante. Mas creia na aliança. Porque a sua família está debaixo dessa aliança. A sua família está debaixo dessa aliança. Por isso, você não precisa temer nada. Sobre a sua vida não tem juízo. Sobre a sua vida não tem condenação, porque Deus é absolutamente fiel à sua palavra. Por isso nós não precisamos mais viver outra vez atemorizados. Não viva com medo não, porque o medo rouba a sua paz, o medo rouba a sua fé. Creia que foi firmada uma aliança, onde você foi colocado na arca, e a arca é o próprio Cristo. Quantos creem nisso? Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Talvez você tenha andado temeroso. Talvez ainda você é alguém que tem medo da mão de Deus. Tem medo do pesar da mão do Senhor. Talvez você ainda é alguém que não crê plenamente nessa verdade. Fala para o Senhor agora. Fala para o Senhor abrir os seus olhos. Fala para o Senhor abrir os seus olhos para que você possa crer que a bondade e a graça do Senhor é sobre a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos nesses dias, Pai, para enxergarmos, oh Deus, com revelação, a aliança do Senhor sobre nós, para termos clareza, Pai, que nós não estamos mais debaixo da condenação, debaixo da ira, mas o Senhor mesmo levou a ira e a condenação em nosso lugar. Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que eles são abençoados. Pai, eu quero declarar o que a Tua palavra diz, toda maldição foi revertida. Deus, e eles são guardados, abençoados pelo Senhor. Deus, eu quero declarar, oh Pai, que o Senhor, oh Deus, gera neles fé, para que eles possam crer, oh Deus, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está mudando a circunstância, em nome de Jesus. Se junte com esse irmão perto de você agora. Você vai orar por ele agora em nome de Jesus. Você vai declarar que essa bondade, que essa graça vai envolver a vida dele todos os dias. Você vai declarar que esse favor vai ser derramado sobre ele toda manhã. Você vai declarar que ele vai desfrutar dessa graça abundante a cada dia, que o favor do Senhor é liberado sobre ele. Oh Jesus, oh Espírito de Deus, oh Jesus, bondade me seguirá. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Bondade me seguirá. oh Deus, Senhor, eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. ergue as suas mãos para o céu e declare isso. Bondade me seguirá. Declare isso em fé, que a bondade do Senhor é sobre a sua vida, que o favor do Senhor é sobre a sua casa. Bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá.
as suas mãos para o céu e declare isso. Erga as suas mãos para o céu e declare. O seu Deus é fiel, meu irmão. Em todo tempo tu és tão bom. Oh, Jesus! Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, és fiel, és fiel. És fiel em todo o tempo. Creia nessa fidelidade, meu irmão. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que essa bondade, essa graça nos seguirão todos os dias da nossa vida. É promessa do Senhor, é palavra do Senhor, e nós habitamos na Tua presença, porque nós estamos na arca, e essa arca é o próprio Cristo. Pai, sobre nós não há condenação ou acusação. Quero declarar sobre a vida dos meus irmãos uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do favor, cheia da bondade, onde eles vão desfrutar, ó Deus, da mão poderosa do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desses irmãos que estão perto de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.